O filme começa na base do Quarteto Fantástico em Nova York, com Sui fazendo um teste de gravidez. Ela fica emocionada ao descobrir que finalmente conseguiu engravidar e conta a novidade para Richard. Ele fica alegre, mas a sua alegria é rapidamente substituída por uma preocupação sobre algum efeito colateral da radiação cósmica no bebê. À noite, durante um jantar, eles contam a novidade para Ben e Johnny, e a partir daí, Richard começa com uma neura de deixar a casa 100% segura para o bebê. Enquanto ajustava a máquina no laboratório para detectar possíveis alterações genéticas no bebê, Richard recebe uma nova transmissão vinda do espaço profundo e grava em um disco. Johnny aparece para falar sobre os novos uniformes, mas Richard explica que está ocupado tentando localizar a origem do sinal. Ele mostra para Johnny a sua nova invenção, uma máquina de teletransporte, e ao testá-la, ele consegue teleportar um objeto de um lado para o outro da sala. Mas isso consome toda a energia da cidade. Johnny vai para o quarto e enquanto escutava a gravação, ele percebe que há algo sendo dito. Enquanto isso, Richard tentava examinar Sui, mas ela hesita e usa seus poderes para deixar a barriga transparente. E assim, Richard consegue ver o bebê e fica tranquilo. Enquanto caminhava pela rua, Ben é reconhecido por algumas crianças que pedem para ele levantar o Fusca. E ele atende o pedido fazendo a alegria da criançada. A professora se aproxima para agradecê-lo e Ben, envergonhado, perde a chance de convidá-la para sair. De volta à base, Richard revela que forneceu à polícia a localização de 47 organizações criminosas como parte de seu plano para tornar o mundo ainda mais seguro para o seu filho. De repente, bolas de fogo caem do céu e Johnny vai investigar. Ele encontra uma figura prateada em cima de uma espécie de prancha. Ela avança em direção ao centro de Nova York e avisa que Galactus está vindo, o Devorador de Mundos está faminto e o planeta Terra está marcado para destruição, e todos devem se despedir dos seus entes queridos, pois não há mais nada que possam fazer. Logo após, a surfista prateada sai voando e Johnny vai atrás dela, mas à medida que sobe a altitude, começa a faltar oxigênio e as chamas de Johnny começam a apagar. Mas antes de cair, ele consegue tocar na prancha e ouve a entidade balbuciar algumas palavras em uma língua desconhecida. Richard não consegue rastrear a surfista prateada diretamente por causa da sua velocidade, mas detecta a assinatura cósmica que ela deixou por onde passou. Ao analisar os dados, ele descobre que a mesma assinatura foi registrada em mais de 20 planetas destruídos logo após a chegada da entidade. Richard chama Johnny e mostra os novos trajes espaciais, reforçados e ainda mais resistentes a altas temperaturas, com um visual mais moderno do jeito que ele queria. Pouco antes da decolagem, Ben tenta se declarar para a professora Alicia, mas ao ver o seu reflexo, ele desiste e vai embora. No dia seguinte, eles decolam e ao saírem da atmosfera se acoplam a um propulsor quântico que estava em órbita. Eles abrem um buraco de minhoca e em segundos cruzam a galáxia ultrapassando a velocidade da luz. Eles chegam no último ponto de atividade registrada da surfista prateada. Aparentemente está tudo calmo, mas os sensores da nave alertam para um colapso energético vindo do núcleo do planeta. Ao olharem pela janela, eles veem o planeta sendo consumido de dentro para fora, e em questão de segundos, ele implode, deixando apenas uma poeira cósmica. No meio dos destroços, surge uma nave gigantesca. O quarteto desvia dos escombros, mas a nave é atingida por um raio gravitacional que desativa o sistema de navegação e começa a ser puxada para dentro da nave de Galactus. A nave começa a ser escaneada e o scanner foca por um tempo na barriga de Sui. De repente, a surfista prateada atravessa o casco da nave e diz: "Vocês não deveriam estar aqui." Então, a nave pousa sozinha dentro da estrutura. Richard envia um robô para explorar o ambiente, e a surfista prateada aparece e os leva até Galactus. Durante o caminho, Johnny pergunta o que ela falou quando ele tocou nela na Terra, e ela responde que falou que considera uma bênção eles poderem morrer juntos das pessoas que amam. E sem oxigênio suficiente para manter as chamas, Johnny volta para a nave. A surfista guia o grupo até Galactus, uma entidade gigantesca. A entidade revela que ele já foi um ser comum, mas foi amaldiçoado com uma fome eterna e precisa consumir planetas para sobreviver. O quarteto tenta negociar, mas Galactus revela que o bebê de Sui carrega uma energia infinita capaz de libertá-lo da sua maldição e propõe uma troca: o bebê pela Terra. Surpresa, Sui começa a entrar em trabalho de parto, e como esperado, eles recusam o acordo. Johnny, impulsivamente, começa a atacar danificando partes da nave, mas perde o oxigênio rapidamente. Eles tentam fugir, mas são perseguidos pela surfista prateada, mas Sui consegue derrubá-la usando o campo de força e eles conseguem sair da nave. Ben consegue acoplar a nave no propulsor quântico e entra em um buraco de minhoca. Eles são perseguidos pela surfista, e mesmo achando ela sexy,
Johnny começa a atirar, mas ela desvia dos tiros com facilidade. Percebendo a dificuldade de escapar, Richard elabora um plano arriscado. Ele atrai a surfista até um buraco negro e, mesmo em trabalho de parto, Sui consegue usar os seus poderes para tornar a nave invisível, enganando a surfista, que fica perseguindo apenas um motor quântico, e quando ela percebe o erro, já era tarde. Ela é puxada pela gravidade para dentro de um buraco negro junto com o propulsor. Ben aproveita a força gravitacional como impulso para lançar a nave de volta à Terra, enquanto Richard corre para ajudar no parto. Ao chegarem na Terra, o mundo comemora, achando que eles derrotaram Galácticos, mas durante a entrevista, o homem mais inteligente do mundo revela que Galácticos queria o bebê em troca da Terra. Eu não sei pra vocês, mas eu omiti esse detalhe, né? Richard afirma que jamais aceitaria essa troca, e a imprensa parte para cima deles com revolta, pois eles poderiam ter salvo milhões em troca de apenas uma vida. Enquanto isso, Galácticos segue faminto e acelera rumo à Terra para devorar o planeta e capturar o bebê. Richard tenta encontrar uma forma de detê-lo. Johnny começa a estudar o idioma da surfista prateada e percebe que as mensagens enviadas do espaço profundo estão na língua dela. Richard examina o filho, tentando entender o interesse de Galácticos nele, mas não encontra nada fora do normal. E com a aproximação da ameaça, uma multidão cerca o edifício do quarteto, exigindo que eles entreguem o bebê para salvar o planeta. O quarteto se reúne e Richard diz que há somente uma solução lógica para conter a ameaça. Sui se revolta, falando que jamais entregaria o filho. Ele tenta se justificar, dizendo que tem que pensar em todas as possibilidades. Sui enfrenta uma multidão. Ela conta que perdeu a sua mãe em um acidente de carro, mas o seu pai ensinou que a família vem sempre em primeiro lugar. Ela diz que o Quarteto Fantástico vê a humanidade como uma família, e por isso não sacrificariam o filho para salvar o planeta, nem destruiriam o planeta para protegê-lo, e promete proteger a todos, comovendo a multidão. Richard tem uma ideia: mover a Terra para longe, teleportando o planeta inteiro. Mas para isso ele precisa construir pontes especiais em várias partes do mundo, que unido formariam um campo elétrico capaz de levar a Terra para uma galáxia distante. Os países se unem, oferecendo recursos e apoio, todos, menos a Latvéria. Enquanto isso, Johnny continua aprendendo o idioma da surfista. Em paralelo, Galácticos já passou por Marte e se aproxima cada vez mais da Terra. Chega a hora de usarem o teletransporte. Os líderes mundiais ativam as pontes e um campo energético cobre o planeta. Mas algo começa a dar errado. As pontes começam a falhar. A surfista prateada avança destruindo as conexões e, ao chegar na última ponte em Nova York, Johnny a confronta. Ele a distrai com a tradução de uma mensagem do povo da terra natal dela, agradecendo por tê-los salvados. Comovida, ela revela o seu passado. Ela conta que era uma astrofísica e quando Galácticos ameaçou seu planeta, ela se ofereceu como arauta. Ele transformou em uma mensageira e poupou o planeta dela. Em silêncio, ela decide poupar a ponte e deixa a Terra. Johnny tenta segui-la, mas ela diz que seria melhor ele fugir com a sua família para um lugar onde Galácticos jamais o encontraria. De volta à torre, o grupo enfrenta uma decisão difícil, a de usar Franklin como isca. O plano é colocar o bebê no centro da última ponte e, quando o Galácticos tentar pegá-lo, ativar o portal e teletransportar somente a entidade para o outro lado do universo, pois, sem sua nave, Galácticos não conseguiria voltar. Bem alerta que durante o caminho, Galácticos vai causar uma destruição e muitas mortes. Richard procura o Homem Topeira e pede que ele evacue a população para sua cidade subterrânea. O Homem Topeira recusa, então Sui pede para todos saírem da sala e conversa a sós com ele, e consegue convencê-lo a ajudar. Enquanto evacuavam a cidade, Galácticos chega à Terra. Ele desce da nave e, ao tocar o solo, causa um grande tremor. Ele começa a escanear tudo e localiza o pequeno Franklin. Determinado e imparável, ele segue direto para a ponte onde o bebê estava. Sui tenta atrasá-lo usando seus poderes psíquicos, enquanto Johnny lança suas chamas nos olhos de Galácticos, deixando cego por alguns segundos. Aproveitando a distração, Richard rapidamente troca o bebê real e Johnny leva Franklin voando para a torre. Quando se recupera, Galácticos faz uma nova varredura. Ele percebe a troca e elogia a inteligência dos humanos, chamando-os de insetos espertos. Insetos espertos. E segue em direção ao prédio do Quarteto Fantástico, onde está o verdadeiro Franklin. Os invejosos aí vai dizer que fui eu que tentei dublar, não? Todos tentam deter Galácticos, mas ele é imparável. E Ben e Johnny atacam com força total, mas não consegue causar nenhum dano à entidade.
Ben é violentamente arremessado para longe e Johnny voa para resgatá-lo. Sui acelera com o carro na direção do inimigo, mas é repelida com força e bate na parede. Sobra apenas Richard, que escala o corpo colossal da entidade e começa a golpeá-lo usando uma barra de ferro. Galactus consegue pegar Richard e começa a esticá-lo até romper as fibras, mas no último instante, Johnny arremessa Ben com toda a força, atingindo a cabeça da criatura. Com a força do impacto, ele solta Richard. Galactus chega à base e captura Franklin. E Sui aproveita e com seus poderes psíquicos começa a empurrá-lo em direção à ponte, mesmo com os pedidos desesperados para ela parar. Sui continua e manda Richard pegar Franklin e ativar o teletransporte. Johnny liga a máquina, mas eles têm apenas 37 segundos de energia. Sui, ouvindo o choro de Franklin, usa todas as suas forças para continuar empurrando Galácticos. No último segundo, Richard consegue pegar Franklin e Sui usa o resto de sua força para empurrar Galácticos para dentro do portal. Mas a alegria de pobre dura pouco. Galactus retorna e, faltando apenas 11 segundos, Johnny decide se sacrificar. Ele voa em direção a Galactus, mas antes da colisão, Johnny é empurrado pela surfista prateada, que se sacrifica, voando em alta velocidade, acertando o peito de Galactus e o empurrando para dentro do portal, e os dois são teletransportados para o outro lado do universo. Quando tudo parecia resolvido, Sua está caída, sem vida, deixando Richard desesperado. Ele tenta salvá-la, mas não consegue. Então ele coloca Franklin no peito da mãe para se despedir. E algo surpreendente acontece. Quando o bebê encosta no peito de Sui, ela ressuscita e diz que nosso filho tem poderes muito maiores que os nossos. E é só, pessoal! O filme termina com o mundo inteiro comemorando mais uma vitória do Quarteto Fantástico. Valeu por assistir até aqui. Não se esqueça de ativar as notificações e continuar acompanhando os outros vídeos do canal. Valeu e fui!